tudo está consumado. Foram essas as palavras de Jesus, antes de entregar o seu espírito, antes de morrer. Tudo está consumado. E para a gente entender o que está acontecendo hoje, nós temos que recordar também um pouco daquilo que aconteceu ontem. Tudo está consumado. Os judeus celebravam a Páscoa, a memória, a passagem da escravidão do Egito para a terra prometida. Era essa a celebração da Páscoa. E Jesus, ele também quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos, fazer com os discípulos também uma nova aliança, porque a Páscoa judaica era para recordar a aliança que Deus havia feito com eles lá no Antigo Testamento. E para celebrar a Páscoa era fundamental a presença de um cordeiro. A presença de um cordeiro que deveria ser imolado. E Jesus também quis celebrar a Páscoa com seus discípulos para fazer essa nova aliança. E por que que celebravam a Páscoa matando, sacrificando? Por isso a ideia do sacrifício de um cordeiro. Por duas razões, minha gente. Por duas razões. Para a gente entender o porquê que estamos aqui hoje. Por duas razões se sacrificava o cordeiro. Presta atenção. A primeira era a necessidade de sacrificar um animal para que pudesse pagar o pecado do povo. Ou seja, o pecado do ser humano diante de Deus. O pecado do ser humano diante de Deus, ele é impagável. Ele é impagável. Só se paga o pecado diante de Deus, na cultura, na tradição, na palavra, só se paga o pecado diante de Deus, entregando a própria vida. Entregando a própria vida. Como Deus não queria que ninguém morresse, entregando a sua própria vida, aceitava o sacrifício da morte, o sacrifício de um cordeiro, no lugar do pecador. Porém, tinha outro elemento. O cordeiro, uma vez sacrificado, derramado o sangue, o que sobrava do cordeiro, a família tinha que assar o cordeiro e comê-lo. Então, vamos entender isso que é muito importante, para a gente entender o que estamos fazendo aqui. Se sacrificava um animal, um cordeiro, como expiação do pecado da humanidade. E o que sobrava, depois de tirar o sangue, se assava o cordeiro e se comia em família. Para quê? Para não perder a ideia da comunhão. A Páscoa judaica, preste muita atenção que eu vou trazer detalhes aqui. A Páscoa judaica, ela tinha 4 momentos. A celebração da Páscoa judaica tinha 4 momentos. O primeiro momento, tinha 4 momentos, 4 cálices. Primeiro momento, no primeiro cálice, era o cálice da purificação. Como é que acontecia na celebração da Páscoa? O cálice da purificação. O pai de família pegava, ele é um anfitrião, ele pegava uma bacia, lavava as mãos até o cotovelo, se purificava, olha o cálice da purificação, se purificava, se rezava um salmo, e aí ele repartia um pão, primeiro pão, o pão de Abraão. O pão de Abraão era o pão oferecido, o pão da fé, o pão da purificação. E ali se tomava o primeiro cálice, o cálice da purificação. Jesus começou também, lembra-se? Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos, certo? Ele também quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Jesus também pega uma bacia,
Jesus pega uma bacia nas mãos, em lugar, todos viram, os apóstolos, em lugar de Jesus lavar as mãos para oferecer o pão de Abraão, o que Jesus faz com aquela bacia, minha gente? Porque era um trabalho do Pai, o Pai fazia isso, mas Jesus pegou a bacia, em lugar de lavar as mãos para começar a refeição, o pão da purificação, o pão de Abraão, o primeiro cálice, Jesus, em lugar de lavar as mãos, o que ele faz? Ele se abaixa, se rebaixa e lava os pés dos discípulos. Não como um pai, muito mais do que um pai, como um escravo. Ele faz isso como escravo. Foi o que vimos ontem. Depois dessa cena, vem o segundo cálice. O cálice dentro do ritual da celebração da Páscoa. O segundo cálice é o cálice chamado o juízo de Deus. Era nesse momento que se comia o cordeiro assado. Só que esse pão que era distribuído é chamado pão de Isaac. Então, lembrar da cena do Isaac? Quando Abraão pegou Isaac e levou para aquele monte para o sacrifício, o Isaac perguntou para o pai: pai, onde que está o cordeiro, pai? Onde que? Fica calmo, meu filho, Deus vai providenciar o cordeiro. Como não tinha cordeiro, Jesus pega o pão de Isaac, e os discípulos não entenderam nada. Essa nossa Páscoa está errada, disseram eles. Essa nossa Páscoa está errada, Jesus esqueceu o cordeiro, não tem cordeiro aqui. E ali, Jesus, não tendo cordeiro, ele pega o pão de Isaac, e diz assim, aquilo que a gente viu ontem à noite. É ali, neste momento, que Jesus instituiu a Eucaristia. Peguem esse pão, porque não mais, eu sou o cordeiro, não tem o cordeiro aqui, porque eu sou o cordeiro que é oferecido em sacrifício, eu sou o cordeiro. Depois vem o terceiro cálice, é o cálice da bênção, terceiro cálice, o cálice da bênção é oferecido naquele momento, dentro do ritual pascal. O cálice da bênção, ele é oferecido, quando eu digo cálice, o cálice com vinho, gente, sempre o cálice com vinho, ele é oferecido para todos aqueles que estão presentes no ritual da celebração da Páscoa, como um sinal de bênção, de prosperidade, da providência de Deus, da bonança de Deus na sua vida. E aí se reparte o terceiro cálice, o cálice da bênção. Terminado o cálice da bênção, quantos cálices tinham? Na celebração judaica, da Páscoa judaica? 4. Terminou o terceiro cálice, Jesus interrompe a celebração, ele sai dali, ele se levanta dali, e vai lá para o Getsemane, convida, os discípulos não entenderam nada, essa Páscoa está incompleta, e Jesus vai com eles ao Getsemane, e lá, pede para os discípulos ficarem vigiando em oração, e ali, ele num profunda dor, um sofrimento terrível, faltava quantos cálices? Faltava um, o nome desse cálice é o cálice da consumação, era o último cálice no ritual, o cálice da consumação, e ele está lá no Getsemane, se levanta da ceia, interrompe a ceia, vai lá para o Getsemane, pede para eles ficarem rezando ali, e Jesus vai lá, naquele sentimento de dor, de angústia, de medo, porque aquilo que iria acontecer, aquilo que estava para acontecer, ele começa um efeito chamado hematidrose, está aqui o doutor Pedro, os médicos estão presentes, hematidrose, ele começa a suar sangue, de tanto horror que ele passa, e o que ele vai dizer para Deus? Pai, continue, Pai, afasta de mim o quê? Este cálice, o quarto,
afasta de mim esse cálice que está por vir, porque é o cálice do sacrifício, da consumação. E ele disse: hoje tudo está consumado, tudo está consumado. E de repente, depois desse momento: Pai, afasta de mim esse cálice, o quarto cálice da consumação, mas seja feita a tua vontade, Pai. E depois que Jesus disse isso, começa todo o relato que nós acabamos de ouvir, todo o relato que nós acabamos de ouvir agora, esse relato tremendo, gigante da paixão, acontece tudo isso, e de repente lá no meio do relato, Jesus tomou o quarto cálice? Jesus tomou o quarto cálice? Jesus chegou a tomar ou não? A resposta é não, me ajude. Jesus tomou ou não? Não, mas ele vai tomar agora. Ele vai tomar agora. Em que momento? Em que momento? E o que deram para Jesus? Lembra, o quarto cálice é o cálice da consumação, o cálice amargo da decisão de entregar a vida. E aí de repente Jesus, no alto da cruz, o que ele vai dizer? Tenho sede, tenho sede. E aí o que faz um soldado? Pega a lança num ramo de isopo. O pessoal alguns dizem esponja, não tinha esponja na época, era um raminho de isopo, igual mais ou menos como o frei faz no final, pega o ramo e abençoa. Os sumos sacerdotes pegavam um ramo assim, pegavam no sangue do cordeiro, e espalhavam. E aí tenham sede, o que fazem os soldados? Pegam uma lança, pegam um pouco desse ramo de isopo é chamado, pegam e colocam no quê? Qual era o sabor? O que é um vinagre, minha gente? O que é um vinagre, minha gente? É o vinho que já passou do ponto, é ou não é? O vinho que fermentou, o vinho que não é mais vinho, o vinho que se tornou vinagre. Então nesse momento, colocam na boca de Jesus o quarto cálice, o vinagre, a consumação. Por isso que Jesus, tudo está agora, aquilo que eu comecei ontem, na instituição da Eucaristia, lá naquela ceia do Senhor, agora tudo está consumado, vai dizer Jesus. E tudo está consumado, Ele entrega o seu Espírito. Vocês perceberam, minha gente? Vocês perceberam que tudo que eu falei, a explicação do que nós estamos, tudo tem esse contexto o quê? Eucarístico. O sangue, o pão, o cordeiro, o vinho, tudo é um contexto eucarístico. Toda a vida de Jesus, a consumação, preste atenção no que eu vou dizer, para a gente nunca mais esquecer. A consumação na vida de Jesus não está na morte de cruz. A consumação da vida de Jesus está toda vez que a gente participa da Eucaristia. É na Eucaristia onde tudo está consumado, porque todos os cálices, todos os pães foram comidos e repartidos, e os cálices bebidos, o sangue, o vinho, é na Eucaristia. Por isso, minha gente, que faltar a Eucaristia, que faltar a missa, é dar as costas para Jesus. Faltar a missa é negar o que Jesus fez. Faltar a missa é negar a cruz, é negar tudo isso que a gente ouviu hoje. Faltar a missa. Por isso que hoje também, nessa liturgia, a gente vai poder participar de um gesto, de dois gestos na verdade, onde a gente vai ter o gesto de usar a nossa boca, que é o gesto do beijo da cruz. O gesto do beijo da cruz, que não é só se levantar e beijar a cruz, não é. O gesto do beijo da cruz é dizer para aquele que está morrendo por mim, aquele que está entregando a sua vida por mim, aquele que quer entrar na minha vida, quer que eu o consuma, quer ser mastigado. Olha o que nós ouvimos na primeira leitura, minha gente. A primeira leitura de Isaías, o canto do servo sofredor.
aquele rosto lindo de Jesus, aquele rosto lindo de Jesus, encantava as pessoas, com a sua presença, com a sua luz, onde ele passava, atraía as pessoas. Ninguém falou palavras de vida eterna, ninguém falou palavras tão bonitas, ninguém acolheu tanto como aquele rosto de Jesus, e onde chegava aquela alegria, aquele amor, aquele perdão, aquela acolhida, aquela simpatia. Onde Jesus passava, o bem irradiava a luz, as pessoas gostavam de estar presente perto dele. Aquele rosto lindo de Jesus agora ficou totalmente desfigurado, a ponto de, conforme nós ouvimos a primeira leitura, as pessoas olharem para Jesus e virarem a cara, de tão desfigurado que estava aquele rosto de Jesus. E por que aquele rosto de Jesus ficou desfigurado, minha gente? Por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. Veja o que faz o pecado, minha gente. Veja o que faz o pecado em nossas vidas. Nos tira a beleza da imagem e semelhança, nos tira a beleza do rosto de Deus, nos tira o pecado. Ele acaba com o nosso rosto, ele dilacera o nosso rosto, conforme ouvimos na leitura. O pecado nos desfigura, o pecado nos desfigura, e vimos lá atrás na quaresma, que a transfiguração é o contrário da desfiguração, porque o pecado nos desfigura, a graça nos transfigura. Olha o que faz o pecado em nossas vidas, ele nos desfigura, perdemos a nossa identidade, perdemos o nosso rosto, perdemos a nossa feição, perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa beleza, o pecado nos desfigura, e Jesus foi desfigurado, não porque ele pecou, mas porque aguentou o nosso pecado, por isso que hoje nós vamos beijar a cruz. Ao beijar a cruz, ao repetir esse gesto que a gente faz todo ano, deixa ali todo o azedume da tua vida, deixa ali toda a amargura da tua vida. Não seja um traidor como Judas, que não seja um beijo da traição. Quando você beijar Jesus, quando você vai dizer para Jesus, dessa forma, a gente ouviu, entendeu que não participar da Eucaristia, faltar à missa é dar as costas a Jesus, é dar as costas à cruz, e tem tanta gente que dá as costas para Jesus, por isso a necessidade de comungar Jesus. Quando você beijar a cruz hoje, nessa sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, diga para Jesus: Jesus, eu quero mudar de vida. Jesus, quanta dor ainda que Jesus sente no coração de pessoas que, como a gente tem insistido tanto aqui, isso, gente, que a gente está fazendo, muita gente faz, é dar as costas para Jesus, é negar Jesus, é continuar dilacerando o rosto de Jesus, quando você não está em dia com as coisas de Deus, quando você demora para se confessar, quando você está em uma relação que não é divina, que não é legítima, que não é de Deus, mas continua, quando você vive um adultério, quando você vive uma mente pornográfica, dilacerada por tanta besteira e pornografia, por tanta mentira, continua dilacerando o rosto de Jesus. Então, quando você se aproximar hoje para beijar a cruz, peça para Jesus hoje, peça para Jesus para sair daqui hoje, nessa sexta-feira, não dando as costas para a cruz, mas dizer: Senhor, eu me comprometo a partir de hoje, eu quero resolver a minha vida, do ponto de vista da graça de Deus. Chega de dar as costas para a cruz, chega de dar as costas para Jesus, chega de deixar de comungar, então, padre, eu não venho mais à igreja, não venho porque eu estou em pecado. Venha, mesmo assim, venha, não vai comungar, é verdade, mas venha para deixar a graça de Deus agir na tua vida, venha, e faça esse propósito: eu quero arrumar a minha vida, Cristo merece. Eu já dei muitas costas para Jesus. Esse é o primeiro gesto do beijo que a gente vai ter hoje, o gesto do nosso lábio, da nossa boca. E o segundo gesto, minha gente, o mais importante: hoje é o único dia do ano que não tem missa, mas nós vamos comungar, nós vamos abrir a nossa boca para esse segundo gesto,
de receber Jesus na comunhão. Como Jesus fica feliz quando nós comungamos, quando nós procuramos estar em estado de graça para receber Jesus. Ontem nós entendemos na celebração do lava-pés, quando Pedro, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés? Não vai. Pedro, se eu não lavar os pés, você não vai ser meu amigo, Pedro. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter intimidade, nós não vamos ser amigos, Pedro. Então, Senhor, não lava somente os pés, mas o corpo inteiro, a mão, cabeça. Não, Pedro. Não, Pedro. Só os pés, porque tem quem está com a cabeça, com o corpo limpo, vai poder, já é meu amigo. Aliás, uma frase que chama a atenção nesse relato da paixão, e vocês disseram isso, se não condenas a Jesus, você não é amigo de César. Nós repetimos isso, amigo de César. Pilatos lavou as mãos, não se comprometeu, porque não quis perder a amizade com César. Cuidado, hein? A decisão é tua a partir de hoje. Você quer ser amigo de Deus, ter parte com Jesus, ou continuar amigo de César? A decisão é tua, e o tempo passa. Então, meus amados, minhas amadas, nesse dia, é o dia da gente se comprometer. Tudo está consumado porque Cristo entrega a sua vida por cada um de nós. E se Ele faz isso, sofrendo o sacrifício, bebendo o quarto cálice, todos eles, com sabor de vinagre, Ele aguentou, porque pensou em cada um de nós, para nos tirar do erro da escravidão e da morte. Continuemos, fique um pouquinho em silêncio, feche os seus olhos.